Mas assim, foi interessante porque é um pessoal que eu já conhecia e até o agrônomo com quem eu estava caminhando, que me levou nos lugares lá e assim, cheio de muita dúvida, né? Eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho tempo para dar muita volta, né? Então, você se importa se eu falar as coisas na tora, né? Como você costuma dizer, né, Beto? Na tora. Ela falou, não, por favor, que seja na tora, né? E assim, eu falei, né? Falei, o que eu penso, olha, o tempo está acabando, a Bíblia é uma coisa séria. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro, né? 1 Pedro é assim, pensa, num drops do Apocalipse, né? É Pedro, né? Que eu falo assim, a revelação que Pedro teve, né? E aí assim, a gente conversou, o gerente da Caramuru com quem eu estava conversando, ele falou, foi lá, mostrou, falou, ó, eu leio isso aqui, eu ouço de manhã a palavra de Deus. A fé dele é católica, né? Então, algumas coisas assim. Mas enfim, é, tem gente clamando, eu sei que o tempo está acabando, né? Tem gente clamando e, e a palavra da vida está na nossa mão. A gente não tem como escolher. A gente não tem como escolher ficar calado, né? Então foi assim, Até porque mais a um gente é dia. devedor, né, cara? Oi? Até porque a gente é devedor, é o que o apóstolo Paulo falou, né? Sim, sim, sim. Então, foi um dia assim, muito bacana. Aí a Carla me falou, Natan, você leu 1 Pedro, né? Aí eu tinha lido, mas aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada no que ela está falando, né? Do que ela está voltando para voltar no assunto. E aí o que eu estava pensando que eu tinha para falar hoje era assim, no desenho, que foi assim, o resumo do que aconteceu a semana aqui, né? Então Deus deu graça e pronto, né? E pronto. Então vamos fazer assim, deixa eu orar Amém, e aí tu tá livre para compartilhar com os irmãos aí amém, essa palavra e as bênçãos. amém, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. O Senhor não reúne os teus filhos em vão. Eu sei que o Natan, Deus, ele tem tido um coração disposto a te ouvir e servir. Por isso, essa noite, mais uma vez, nós te pedimos, Pai, que seja o Senhor falando através da vida dele e que a gente que já entrou na live, os outros que vão entrar ou vão ouvir em algum momento da sua vida essa passagem, essa mensagem, essa palavra, sejam edificados por ela, sejam alentados, instruídos, exortados, encorajados segundo a proposta das Escrituras. Então, Pai, nós queremos te pedir, ser conosco, o Espírito Santo vai falando com cada família, com cada irmão que já entrou, vai preparando os nossos corações, que as palavras sejam ensino e vida, e que a gente viva de acordo com aquela vocação que fomos chamados. Te peço a tua bênção sobre o Castro, Natan, sobre a família dele, sobre a sua esposa, sobre suas filhas, sobre a vida dele. Que o Senhor o abençoe nessa hora, no nome de Jesus. Amém. amém, amém, Amém? pastor, amém, Contigo, Natan. Deus amém, abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe a todos. amém. Bom, Bom, é o seguinte, a gente tem conversado sobre os últimos dias, né, sobre os últimos tempos, como que a coisa é e deixa de ser. E eu queria pedir para você pegar sua Bíblia e pega aí sua Bíblia aí na sua casa para facilitar a leitura, porque hoje nós vamos ter que fazer uma leitura um pouco mais longa, né? E eu dei um jeito aqui, como eu normalmente ando com a minha Bíblia no celular, né? Aí aqui no hotel tinha esse aqui, ó que legal. Primeira vez que eu vejo em 3 línguas, né? Aí eu perguntei pro cara, ô, eu posso levar um desse? Ele falou, claro, é de graça, ó, distribuição gratuita. Aí aqui a pedra de Roseta, né? Em português, espanhol e inglês. Falei, é hoje, né? Então, você abre sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, tá? Porque tem uma palavra lá, assim como todas as outras, que é tudo para hoje. A palavra é para hoje, ela não é para amanhã, ela é para hoje. E lá diz o seguinte, lá começa da seguinte forma, a gente vai ler a palavra hoje assim, porque você vai entender Pedro falando para você
como se ele tivesse assim, nesse momento, na sua frente, ele dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Florianópolis, em Uberlândia, em Sorriso, em Sinop, em Lucas do Rio Verde, em Água Boa, em Itumbiara, eleitos segundo aquilo que Deus já sabia, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele continua dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para nós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente agora vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias dificuldades e tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual você não viu, não havendo visto, amais. Você ama sem ter visto. Não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gosto imenso, inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha só o que Pedro está escrevendo aqui, 2000 anos atrás, sobre os momentos que a gente vive hoje. Porque vendo tanta coisa difícil acontecendo, tá? Não é só esse vírus chinês, não, tem muito mais coisa acontecendo. As pessoas agindo de acordo com aquilo que a palavra de Deus falou que ia ser nos últimos dias, sem amor, sem afeição, sem domínio próprio. Pedro escreveu isso para a gente, para estes últimos dias que nós estamos vivendo. E ele diz o seguinte, ele continua falando: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da salvação inquiriram, perguntaram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Se você pegar lá o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, você vai ver que eles falaram a respeito dos dias que a gente ia ver hoje. Eles falaram já sobre isso. Então ele diz, perguntando que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Aqui ele está falando que os nossos profetas lá atrás, eles falaram o que aconteceria com Jesus Cristo, os sofrimentos que ele teria, já olhando para frente por causa da glória que estava reservada para nós por causa do sangue de Jesus. E ele continua falando, portanto, respirando fundo, cingindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio, e espere inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porque, olha só o que ele está falando aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, com os erros que você cometia na sua ignorância, olha o que ele está falando aqui. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Lembrando que você está se preparando em santidade para estar digno diante da vinda de Jesus, que pode já acontecer a qualquer momento. Pedro fala para você se preparar para hoje. Isso que ele está dizendo é para você hoje. Porquanto está escrito, seja santo,
porque eu sou santo. E se você invoca por Pai aquele que, sem escolher, julga segundo a obra de cada um, ande em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, lembre-se que Deus é aquele a quem a gente teme enquanto a gente estiver aqui na terra. Esse temor é aquele que vai trazer sabedoria para as nossas vidas. Lembra? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como Cordeiro imaculado e incontaminado, o Cordeiro puro, santo, Cordeiro Santo de Deus, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, pois antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Lembra que Jesus, ele é o verbo. Lembra? A gente falou sobre o Evangelho de João, quando ele fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que a gente fala sobre essas coisas? Nós estamos conhecendo a Jesus dessa forma. Nós não temos outra forma de conhecer a Jesus. A manifestação do amor dele se dá com a leitura daquilo que ele é. A gente conhece ele através da palavra dele, que é a Bíblia. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, ele está falando que Jesus, depois de tudo isso que aconteceu com ele, e assim, tendo antigamente os profetas falado que ele viria, ele veio, cumpriu toda a profecia que os profetas tinham trazido e se revelou a nós agora nos últimos dias. E aí ele continua dizendo, e por ele credes em Deus. Aí a gente chega no ponto de hoje, que a gente para e pensa assim, gente, será que isso que está escrito na Bíblia, isso que está escrito na palavra de Deus, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Deus se revelou a gente dessa forma. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de uma semente que não vai desaparecer, incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Lembra, a gente falou sobre a gente não ser um crente represa, né? Porque aquilo que você recebeu como palavra, você distribui. Em tempo, fora de tempo, com jeito, sem jeito, uma palavra pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, certo? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que foi trazida a você como uma boa notícia. Quando a gente está lendo aquilo que Pedro está falando, a gente fica tentando entender como que ele sabia do que a gente estava passando hoje, né? Aí está o que há de sobrenatural na palavra de Deus, porque Pedro, de 2000 anos atrás, ele fala diretamente para a gente a respeito da obediência à verdade. Lembra que a gente conversou já que a palavra de Deus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, ele fala isso. Ele fala também que a gente pode crer em Deus porque ele trouxe a palavra dele é verdadeira e ela está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, a gente conhece a palavra de Deus não por causa de um sinal miraculoso, nada disso.
A gente conhece tão somente porque Deus deu a palavra dele e tudo está se cumprindo de acordo com o que a palavra de Deus diz. E Pedro fala aqui para você temer a Deus e que esse temor traga a você a paz em cumprir os seus mandamentos. Hoje o que nós temos de mais importante é que a gente está sendo bombardeado por um monte de mentira o dia inteiro. E o diabo já sabe que o tempo dele acabou. Do jeito que está escrito lá em Apocalipse 12, lá no finalzinho, quando ele fala que, no finalzinho do capítulo, quando ele fala assim: alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitais, e ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele começa falando: alegrai-vos, ó céus. Por que é para está escrito lá que é para alegrar os céus? Você vai ver que um pouquinho antes, lá no versículo 5, é quando o filho que é a igreja, é levado para o céu. Já tem uma festa, é uma festa de casamento que nós vamos participar daqui uns dias. A nossa confiança na palavra de Deus, ela é integral. Quando assim os discípulos tiveram alguma dúvida, falaram assim: olha, a gente não tem para onde ir, só o Senhor Jesus tem o caminho, tem a palavra de vida eterna. Nós não temos outra opção. A opção que nós temos é a melhor. É a melhor, é a única. Não é que a gente assim é obrigado, porque nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados a aceitar Jesus. A gente pode escolher não aceitar Jesus. Foi interessante, hoje eu estava conversando com isso, na vinda de Sorriso para cá, com o agrônomo, né? E ela falou assim: mas por que não é obrigado? Eu falei: não é obrigado, porque a maioria das pessoas escolhe a rebeldia. A Bíblia fala disso, que as pessoas escolhem a rebeldia. Como o diabo não tem condição de tornar o inferno atrativo, ele procura tornar o caminho para o inferno atrativo. Quando a gente estava indo lá para Ipiranga do Norte, né, estava tocando lá na caminhonete aquela música Avenida para o Inferno, né? E assim, uma música bem conhecida, o povo gosta. Olha o nome da música, Avenida para o Inferno. E é uma música boa, uma música animada, e eu pensando naquilo e imaginando assim: gente, olha só que legal. Eu tô aqui batendo o pé debaixo aqui do banco ao som de uma música que está falando de uma avenida para o inferno. Né? Então, assim, nós somos bombardeados de várias formas, de inúmeras formas hoje, para desviar a gente do temor a Deus, da lembrança de que as coisas vão acontecer. Aí quando estava chegando aqui, a pessoa falou para mim assim: gente, mas esse negócio aí no livro de Apocalipse, né, ela falou assim, como revelações, como você fala, é muito difícil, porque se Deus ama as pessoas, como que vai morrer assim quase 90% dos habitantes do planeta do jeito que está escrito no livro de Apocalipse? Eu falei: olha, como que vai ser? Eu não sei, mas vai ser. Qual que é a forma? Qual que é o jeito? Como é que eu não sei, mas vai ser. Porque Deus colocou isso na sua palavra. A palavra de Deus, ela vai sempre se cumprir. Tanto na parte ruim, no perrengue, como é o caso do livro de Apocalipse, como também quando ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A Bíblia, ela se cumpre em todas as suas palavras. A Bíblia se cumpre em todas as suas palavras. E se ainda tiver alguma dúvida no seu coração, você vai buscar a Deus, porque, lembra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração.
aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, veja que quando ele fala a respeito de guardar os mandamentos, ele fala assim, olha, você vai guardar os meus mandamentos porque você vai demonstrar que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Lembra que a palavra de Deus diz que a igreja, que somos nós somos a noiva do Cordeiro. Então, como nós somos a noiva do Cordeiro, então a gente vai casar. E você não vai casar com uma pessoa que você não conhece. Você vai casar, então você vai procurar conhecer o noivo. E o noivo vai conhecer você. É disso que a Bíblia está falando. E a Bíblia está falando que todas essas coisas vão acontecer agora, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Só para lembrar você que hoje nós somos a igreja, nós somos o povo que está vendo as coisas acontecerem. Nós estamos vendo o cumprimento de tudo. Eu estava hoje fazendo o planejamento do ano que vem e pensando, gente, eu estou aqui planejando, fazendo a agenda do ano que vem e estou desconfiado que não vai ter ano que vem. Pode ter, pode não ter, eu realmente não sei. Mas nós vamos estar prontos hoje. Nós vamos estar prontos hoje. A gente vai ler a Bíblia, não vai ver o Jornal Nacional, não vai ver mídia. Você vai ler a palavra de Deus e vai falar assim, eu estou guardado nas conchas das mãos de Deus. Jesus fala que aqueles que o Pai me entregou, aqueles que o Pai me deu, eu não perco nenhum. Você sabia? Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, pegou você e colocou com carinho nas mãos de Jesus. Você acha que Jesus vai te perder? É com essa esperança que eu vivo hoje. Eu estou aqui, longe de casa, há quase uma semana, milhas e milhas distante do meu amor, mas eu sei que ela está me esperando, né? A Carla está lá assistindo no celular lá em casa, lá em Berlândia. Eu tenho essa esperança, eu sei disso. É isso que me anima, vir aqui, andar esse lugar todo aqui, ficar olhando para pé de soja, crendo que é isso que Deus tem para a gente, a bênção que é viver, mas sabendo que a nossa esperança, ela é firme, ela é fundamentada. O mundo pode fazer o que ele quiser, nós estamos guardados. Nós estamos guardados. Espera aí, isso aqui eu tenho que responder, né? Eu também, né? Já que ela escreveu, escrevi na comunidade do Campestre, sinto muito, achei que era o meu amor, mas você entende aí. Então assim, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, até uma palavra breve, mas é uma palavra muito importante. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. É o amor que nos alcançou. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Até conversando hoje com o pastor Beto, eu quero preparar um estudo sobre o livro de Daniel, que a gente vai tratar assim um pouco mais daquilo que a gente chama de escatologia, que é essa coisa dos últimos dias. Mas o principal é que você cuide do seu coração. Você guarde o seu coração, porque é dele que saem as fontes de vida. E o pessoal está pensando em beber água. Está todo mundo com sede. Está todo mundo com fome. E você tem comida e você tem bebida. Não guarde isso para você. Não guarde isso para você. Senhor Deus poderoso, santo, santo, te peço, ó Deus, que o Senhor perdoe o meu pecado, que perdoe o pecado da minha nação, que a gente possa ter a visão de que é o Senhor quem cuida da gente. Derrama, ó Deus, sobre nós do conhecimento de Jesus, que a gente conheça o nosso noivo, que a igreja respire a santidade.
Senhor Deus, que a gente tenha misericórdia daqueles que estão morrendo ao nosso lado. Que a gente tenha misericórdia, seja quem for. Que a sua palavra habite na nossa vida e que as pessoas olhem para a gente e vejam Jesus. Senhor Deus, a gente sabe que daqui uns dias a gente está indo para casa. A gente sabe disso. E nós queremos que aqueles que nos são tão preciosos estejam junto com a gente também. Obrigado, Pai, pelo teu perdão, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradeço, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, pela vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, um pedido, leiam 1 Pedro. Leia de manhã, levantou, leia 1 Pedro. É tarefa de casa para os próximos dias. Amém? Boa noite a todo mundo, tá? Paz para todo mundo. Direto de Sinop, né? Mato Grosso, quase caindo para dentro da Bolívia, né? Mas amanhã eu devo estar em casa. Amém? Amém? Amém. Boa noite, turma, queridos.